Boa tarde, gente, bem-vindos, bem-vindas. Estou eu aqui hoje com a minha super parceira Joyce. Eu sou Lu Drescher, você que já vem acompanhando a gente, esse é o Chama Doula. Hoje a gente está na nossa 13ª edição, né, Joyce? 13º episódio já. Corações emocionados aqui. É sempre um prazer estar trazendo para você temas que são parte do nosso dia a dia como doulas, como mulheres, como profissionais e trazendo assim a pauta assuntos que não tem muita visibilidade normalmente. Então hoje a gente tem uma convidada que é alguém muito especial, que está atuante lá na ponta, lá na frente, que vai trazer para nós um olhar muito particular de como ela vê esse trabalho lindo que ela é. Uma visão importante para a gente que está acompanhando, principalmente para nós que acompanhamos gestantes, para você que está gestando, para você que conhece alguém que está gestando, já encaminha, porque hoje o bate-papo vai ser muito gostoso. Isso, e a gente vai falar muito desse novo papel da ginecologia e da obstetrícia no parto. Então, antes de começar, vou só rodar a nossa vinheta, a gente já volta. Então, hoje, com a gente, a doutora Isabel Dinardo Tolentino, médica, formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, estou colando aqui, também com ginecologia e obstetrícia pelo Hospital de Clínicas da USP e também especialista em medicina fetal. Doutora Isabel, bem-vinda! Oi, gente, tudo bom? Ainda estou me ambientando, meu primeiro podcast. Estreia, que sucesso! Que bom que foi com a gente, né? Que bom, e assim, eu acho que a gente pode começar com você também compartilhando um pouco de como foi essa escolha, né? Esse caminho de entrar numa área que lida com vidas todos os dias. Como é que foi isso para você? Olha, foi difícil na faculdade escolher o que eu realmente queria. Eu sou campograndense, né? Sou daqui. Por volta do 5º, 6º ano, eu entrei na maternidade, num estágio que a gente tinha de ginecologia e obstetrícia lá. E aí, a obstetrícia começou a me pegar. Então, lá na Cândido, mesmo com todas as deficiências que a gente vê, né, e com a falta, às vezes, de uma medicina do que a gente gosta de fazer, de uma obstetrícia da forma como a gente gosta de levar. Imagina isso 10 anos atrás, né? Mesmo assim me pegou. Falei, é uma área muito gostosa da medicina, né? Você lida com vidas, muito diferente de vários outros momentos, várias outras áreas em que você acaba lidando com situações tristes, situações de perdas, né? Dentro da obstetrícia é muito gostoso, né, gente? Você tá ali imerso na história daquela família. Você não se relaciona só com uma paciente, uma gestante. Você se relaciona com a família toda. Você vê aquela família crescendo, aquela família amadurecendo. E quando ela retorna para o segundo, é mais gostoso ainda. Você vê aquela criancinha. Enfim, e aí, dentro da ginecologia e obstetrícia, né, eu acabei indo para São Paulo. Fiquei lá em São Paulo 5 anos. O hospital onde eu fiz residência era um hospital que lidava muito com alto risco, mas ainda assim, mesmo dentro do alto risco, tinha a disponibilidade de analgesia de parto, equipes completas, enfermeiras obstetras, e a gente pôde ter uma vivência de possibilidades de parto normal, mesmo em pacientes alto risco, que eu acho que ainda é uma coisa um pouco tabu, né? Não, tive uma pressão alta na gestação, não posso ter parto normal. Não é bem assim. Então foi muito bom ter tido essa experiência lá. E o meu objetivo sempre foi de voltar, né? E de talvez trazer uma obstetrícia um pouquinho diferente do que eu vi quando eu saí da faculdade, né?
Na prática, exatamente. Então, o meu objetivo sempre foi retornar para tentar melhorar o que era oferecido para as gestantes daqui, melhorar o que era oferecido em termos de parto e em termos de segmento de pré-natal também, que tem muita coisa nova que a gente pode fazer, incluindo prevenção, a parte de atividade física, que também é uma coisa tão delicada, assim, né? Antigamente era, não, engravidou, não pode colocar o pé para fora. Exatamente. Então eu falei, não, dá para tentar trazer um novo olhar para cá. E aí, logo que eu voltei, eu tinha feito a parte de medicina fetal, né? Então eu atuo bastante ainda nessa área, faço a parte de avaliação ultrassonográfica, o que me deixa ainda mais próxima das pacientes, que eu acho bem gostoso. E aliar a medicina fetal a possibilidades de parto normal também. E logo que eu vim pra cá, eu conheci as meninas da Florescer e a gente começou a trabalhar bastante, coincidentemente, com algumas pacientes que tinham segmento com elas também, né? E aí foi me moldando ainda mais para uma possibilidade de, vamos lá, tem equipe, tem pessoas, tem bastante gente que quer mudar o cenário atual também, então acho que dá. Olha só que bacana. Eu vou dar um passinho atrás, porque talvez tenha gente assistindo e ouvindo a gente que não é daqui, do nosso cenário, né? Então, para contextualizar de trás para frente, assim, a Florescer é uma das casas de parto aqui na nossa cidade. E a gente conta aqui com uma maternidade, com algumas instituições que são hospitalares e que atendem, inclusive, gestantes de alto risco, que vêm também do interior. E a gente tem a possibilidade de partos domiciliares também. Então, esse é o cenário, mais ou menos, daqui. E é muito interessante te ouvir, porque assim, dá para perceber muito na tua fala esse vínculo e esse contato próximo com a gestante, né? E um pouco antes de começar, a gente estava aqui conversando antes de começar a gravação, a gente já estava aqui no tete-a-tete. A gente estava falando sobre parto humanizado e esse termo que a gente vem usando, muito inspirado na fala da Ana Olive Naver, que é uma parteira tradicional e que traz o parto empático, né? A empatia, esse se colocar no lugar da gestante, no lugar do bebê, que acaba trazendo um tom para todo o cenário, né? Tanto do pré-natal quanto do próprio parto. E aí, como que você enxerga, como profissional, a importância de se fazer uma preparação, né? Um plano de parto e um preparo mesmo para que esse momento seja, de fato, assim, respeitoso, como a gente merece, né? Sim, o que eu costumo falar muito para as pacientes, já desde o início das consultas, é que um parto normal, ele não simplesmente acontece, né? Então, assim, exige uma preparação para aquilo, né? É muito comum a gente ver pessoas, às vezes, falando, você quer parto normal ou parto cesárea? Se chegar nascendo, eu quero parto normal. E eu falo sempre assim, olha, não é bem assim, né? Não é bem assim que as coisas funcionam. Antes de tudo, eu acho que a preparação, até o fato de você separar um tempo, estar ali com seu acompanhante, seja seu esposo, sua companheira ou qualquer familiar que vai estar com você naquele momento, estudar um pouquinho sobre aquilo e se propor a sentar e a elaborar algumas suposições de como vai ser o momento, cenários, eu acho que, né? Exato, alguns cenários, eu acho que só de se propor a fazer isso, você já para pensar em fases de trabalho de parto, você já estuda um pouquinho sobre como que vai ser aquilo, e você já consegue entrar um pouco nesse momento de parto, né? Então, tudo que é novo traz medo, né? Primeiras experiências, dor, você não saber como vai ser aquilo, tudo isso traz medo, traz angústias, traz talvez um monte de monstros na sua cabeça, que são muito maiores do que de fato é.
e você estudar, estar ciente de cada passo, isso eu acho muito legal, assim, eu vejo às vezes paciente já próximo do período expulsivo, falando, doutora, acho que agora tá baixo, eu tô sentindo o círculo de fogo. Então, assim, você sabe que a pessoa sabe o que esperar naquele momento. Ela sabe o que esperar, por exemplo, numa fase de latência de trabalho de parto, sabe que não vai ser rápido, sabe que pode demorar um pouquinho mais de tempo e que se prepara para isso, né? Então, eu acho que parte do plano de parto, claro, deixar ali escrito, registrado, os seus desejos, os desejos da sua família, são importantíssimos até para ter um alinhamento entre equipe, né? Entre família, profissional obstetra, profissional pediatra e toda a equipe que vai estar ali num ambiente hospitalar, né? Da doula, da equipe de enfermagem, se tiver a sua própria ou não, vai ter equipe de enfermagem lá de qualquer forma. Então, eu acho muito importante ter esse registro, mas também o ato de fazer já traz um momento de discussão, né? Então, você colocar ali no papel quais são os seus desejos e trazer isso para o seu obstetra, já vai te mostrar, talvez, como ele lida com aquilo. Como ele lida com aquele desejo que você está trazendo, né? A gente sempre orienta, né, as nossas gestantes a levar o plano de parto pro obstetra, né? Leva para ele, vê o que ele acha também, né? Porque é importante ter esse alinhamento mesmo, né? Do obstetra que vai estar lá. E em casos que o obstetra é um obstetra de plantão, a gente está ali sabendo de tudo que ela colocou, se realmente é aquilo ali, né? Você já chegou a ajudar, tipo, tirar alguma dúvida sobre o plano de parto das suas gestantes? Sim, sempre. Quem já vem, né, com a ideia de parto normal, tudo, já chega mais antenada, né? Mas tem várias mães que chegam bem cruas ainda para uma primeira consulta, numa primeira gestação. Então, já logo no comecinho, assim, passou 10, 11 semanas, né, que a gestante está mais tranquila, já contou para a família toda, normalmente, que está grávida, eu já trago a importância do plano de parto, né? Então, eu sempre coloco alguns modelos de plano de parto, já converso, né, olha, onde você pode colocar isso aqui, onde você pode colocar aquilo ali, dou orientação de alguns sites também que ajudam, né, na elaboração do próprio plano de parto. E aí, quando a paciente traz, eu sempre deixo claro também que aquilo vai ser seguido, com certeza, mas que também não é uma obrigação, né? Porque elas ficam com medo, às vezes, de, eu acho que eu não quero, mas pode ser que eu queira. E eu entendo que é assim mesmo. Quantas pacientes eu tenho que fazem uma lista enorme de músicas, né, para o momento do parto. E aí você chega lá e fala assim, eu quero só silêncio. Tá tudo bem. E tá tudo bem, exato. Mas eu ajudo muito, sim, até porque às vezes a pessoa não sabe, né? Não desconhece o que eu coloco num termo de parto? Você pode falar sobre movimentação, sobre posições de preferência. Os direitos, né? Exatamente. Sobre o momento pós-nascimento do bebê, né? Então envolve todo o parto, assim, o trabalho de parto e pós-parto, né? A hora de ouro. Então, isso pode ser feito independente da gestante querer um parto normal ou uma cesárea, né? A gente consegue fazer plano de parto dentro da cesárea também, deixar o ambiente mais acolhedor, com uma música, as luzezinhas mais penumbrinha, mais apagadinho. O pai pode cortar, assim, o cordão umbilical. Esses tempos, na semana passada eu tive um parto que foi até bem curioso, assim, que era uma bebê, a mãe queria primigesta, queria parto normal, mas ela não quis vir, continuou sentada até o final, a gente fez pélvica, né, vou falar termos técnicos, continuou sentadinha, pélvica até o final, a gente tentou fazer manobras para virar, mas não deu certo, fez um monte de exercícios, não deu certo, enfim, já estávamos com 40 semanas e pouquinho.
E fomos para isso é uma questão também, né? Assim, dá pra gente aguardar um entrar em trabalho de parto, ou algum sinal, ou um cansaço da mãe, enfim, qualquer que seja o momento adequado. Não é porque é uma cesárea que tem que ser com 37 semanas, 38 semanas. Você falar Obrigada. Obrigada. Então, a gente aguardou até começar a dar os sinais de trabalho de parto. E o pai cortou o cordão na cesárea, né? Todo faceiro. E a doula que tava com ela comentou: nossa, é a primeira cesárea que eu vejo deixarem o pai cortar o cordão. Falei, jura? Né? Porque assim, isso tudo que a gente está falando com a maior naturalidade, tipo, claro, sim, nós somos unicórnios ainda num cenário nacional, né? Quando a gente olha para outros estados também, ou para o interior, a prática da obstetrícia está muito longe disso aqui que a gente está partilhando. Infelizmente. Infelizmente. Então, que bom que para nós é tão natural e que seja cada vez mais comum. O Instituto da Papo, quando começou a atuar 10 anos atrás, foi esse cenário que você encontrou também quando começou, e que era muito longe disso, né? Então, assim, o plano de parto naquela época nem se falava a respeito, e hoje cada vez mais está sendo trazido para o consultório e muito para nós como doulas. Sim, né? Eu tô amando o bate-papo porque a gente já ouviu algumas pessoas falarem assim: mas vocês que inventaram isso. Não foi a gente. Né? A Organização Mundial da Saúde fala para fazer. Então é muito importante você estar falando também da importância do plano de parto, que não é coisa da nossa cabeça, de colocar música, de colocar, igual você falou, a gente sempre coloca para as meninas, você pode colocar tudo, mas se você mudar de ideia, tá tudo bem, o parto é seu. Aquilo ali a gente sempre brinca que é um seguro de carro que você reza para não precisar usar. Não precisar falar, mas estava lá e você não fez. Desde que a equipe esteja toda orientada, todo mundo falando a mesma língua, tá tudo bem. Se você mudar de ideia, tá tranquilo. O que não pode acontecer é outra pessoa mudar de ideia por você e você ter colocado lá que você não queria. Isso que não pode acontecer. Então, nós estamos amando hoje o papo aqui. Por isso, perdão. Por isso que eu acho importante também ter alguém junto com a gestante na elaboração, em colocar, em perceber também os desejos dela para aquele momento, o acompanhante que vai estar com ela ali no momento do parto. Porque a maior parte das pessoas, né, no momento do trabalho de parto, talvez não estejam ali com 100% da sua capacidade de decisão, né? E é importante ter alguém que esteja junto com você, que saiba dos seus desejos, que saiba do plano de parto, de tudo que você colocou ali, que tenha decidido em conjunto para que aqueles desejos sejam mesmo respeitados, né? Isso. A gente sempre fala que o acompanhante ele é o guardião. Então ele tem que estar junto, ele tem que fazer junto, ele tem que entender por que ela quer aquilo, porque no momento a gente fala que as meninas vão pra Nárnia. E é o que a gente quer, né? É que elas desliguem, que elas se entreguem pro parto, e quem vai cuidar de tudo isso é o acompanhante, seja o pai da criança, seja a avó, a tia, a amiga, mas tem que estar sabendo o que está acontecendo. E quando a gente está junto no parto, a gente também está sempre dando aqueles toques, né? Olha, dá uma olhada, não é isso, para ajudar também. Mas a ideia é realmente guardar, né, e deixar ela se entregar para o parto e não ficar preocupada com isso. Sim. Porque senão desconecta tudo e aí desanda, né? O acompanhante é o grande porta-voz, né? Não tem sentido fazer um plano de parto que fique só para a mulher. Realmente precisa estar em alinhamento com esse acompanhante para ele falar ali na hora. E assim, tem muitas coisas que vão no plano de parto que são com relação ao ambiente, né, que você citou, assim. E que bom que você citou da cesariana também, porque por mais que cada uma se prepara para um cenário ideal, coisas acontecem. Tanto uma vontade de parto normal que pode se tornar uma transferência, né, para cesariana, quanto o contrário também. A gente já teve muitos casos, né, da certeza da cesariana e entrar em trabalho de parto antes e quando vê já está lá na frente, vamos embora. Então, é importante ter esses dois cenários e reforçar que a cesariana também pode ser respeitosa, empática e humanizada. Então, não tem a ver o parto humanizado com o que a gente estava falando de ganhar o bebê na banheira com borboletas, ao som da Enya. Não é isso, gente. A gente está falando de respeito. E aí, como que você lida quando
o desejo da paciente durante o trabalho de parto se choca com alguma intervenção médica que é necessária. De que forma fazer essa transição de percurso, assim, como tem sido para você? Isso é um pouco mais difícil, né? Eu acho que talvez em cenários em que a paciente esteja no plantão, seja mais difícil ainda, porque você não criou um vínculo com aquela pessoa que está te acompanhando naquele momento, né? Quando as pacientes já estão acompanhando comigo em pré-natal, né, que é o meu cenário atual, eu acho que eu tenho um pouco mais de facilidade nessa parte de conversa, porque elas sabem que eu não tentaria colocar qualquer coisa como grave se de fato não fosse. Tem uma confiança, né? Exato. Então, assim, são alguns meses, né, construindo uma relação, construindo uma conversa de confiança, uma relação mesmo de que elas saibam que podem confiar em mim naquele momento, e de que meu maior objetivo vai ser sempre mãe e bebê felizes, né? Então, a gente já precisou, às vezes, ir para alguma cesárea de forma de emergência. E uma coisa que eu gosto muito de falar sempre é que naquele momento, por mais que traga alguma frustração, não tem como, né? Acaba trazendo alguma frustração a uma paciente que tinha se preparado para aquilo. É o nascimento do seu filho, né? É para ser um momento feliz, é para ser um momento alegre, é aquele serzinho que tá ali, que você vai ver, sentir o cheirinho pela primeira vez, né? Então, ainda que hajam mudanças de percursos, eu acho que se a gente tem essa relação estabelecida de confiança, a aceitação acaba sendo bem melhor. E o nosso resultado final de família feliz com o bebê bem, acaba sendo mais fácil de ser atingido, né? Mas é difícil até pra mim, né? Porque eu também quero, tô envolvida no parto, e às vezes se você vê alguma coisa que pode estar saindo um pouco do que você esperava, né? Do caminho que a literatura traz, né? Do que é para acontecer, e não tá acontecendo, você já fica também, poxa, não acredito, né? Tem uma certa frustração pra gente também, com certeza, né? A gente fica, poxa, será que tinha alguma coisa que eu podia ter feito e não fiz? E aí a gente também fica com essa sensação. Ou situações em que a gente observa que poderia ter seguido um caminho e por alguma razão a família escolhe para outro, né? Nossa, e a gente tem que dar um passo atrás e dizer, bom, é a escolha deles, vamos juntos, né? A história de cada família. Agora, esse contato e esse cuidado de explicar os procedimentos e o que está acontecendo, eu percebo, isso já está evidenciado, já que diminui, inclusive, os processos de dor e de medo, porque a informação e esse afeto, né, de chegar e tocar na mulher e dizer, então, a gente agora vai passar por tal procedimento, explicar. Então, isso aí já é também uma premissa que deveria ser para todos, né? As relações entre profissional e paciente, mas que muitas vezes a gente não encontra. Né? E aí a gente fica naquele embate, né? Da gente ter que tentar explicar para ela, porque assim, nós como doulas não temos a técnica, né? Então, assim, a gente explica o que a gente pode explicar. Mas tem muita coisa que ela queria ouvir do médico, do profissional que está ali, né? Sim. E aí a gente fica assim, poxa, né? Por que não explica? Só explicar, só falar por que está acontecendo, né? E aí fica aquele olhar, assim, ela olha pra gente, a gente olha pro marido, aí olha pro médico tentando falar assim, fala pra ela o que está acontecendo, né? Só explica, não faz. Encosta um pouquinho. Mas é só uma questão mesmo da empatia, né? De se colocar no lugar, poxa, é o bebê dela, ele só vai, a gente sempre fala isso, né? Você pode ter 10 filhos, mas cada um só vai nascer uma vez. Então, é o momento deles ali, né? Levar isso, ter mais respeito mesmo por aquele momento. Por mais que tenha uma emergência, que a gente dá um passo atrás, a gente não vai peitar jamais. É uma emergência, ele sabe o que ele está fazendo, mas é só a questão da comunicação. Sim, de com falar, certeza. Né? Olhar para ela e ver ali uma mulher que está parindo, né? É um momento muito vulnerável, né? Porque a própria mulher se pega num duelo entre o meu desejo, o que eu me preparei para ter,
E o desejo maior, que eu sei que de todas o desejo é maior, de ver o meu neném bem, né? De, meu Deus, será que eu tô expondo mesmo o meu bebê a qualquer tipo de risco, né? Então é um momento de muita vulnerabilidade. Eu acho que você parar e explicar, são poucos minutos ali que você consegue trazer uma tranquilidade até de, olha, né? Talvez nesse momento a melhor coisa seja ir para o outro caminho, né? Eu costumo sempre ir explicando cada passo, porque às vezes até chegar no momento, às vezes, de indicar uma cesárea, a própria paciente já fala já antes. Entendeu, né? Sim. Porque então ela está entendendo o que está acontecendo, sim. É todo um suporte emocional, né? Um contexto assim de força e de amparo, e que às vezes são coisas muito simples como falar, tocar, ou quando a gente percebe que, e aí falando mais da nossa parte, né? Que o casal precisa de uma privacidade, por exemplo. E é um momentinho, a gente dá um passo atrás, eles conectam e aí parece que o parto engrena, ou enfim, esse diminuir de luzes, esses cuidados todos que deixam a mulher mais segura, né, para seguir e fazer o trabalho dela. E tem alguma experiência que tenha te marcado, talvez no início ou recentemente, em que você conseguiu intervir dessa forma e melhorar o cenário, digamos, chegar num momento em que estavam as coisas tumultuadas e com a tua abordagem você sentiu que teve um outro direcionamento? Sim, sim. Eu me lembro muito de um parto, eu estava na residência ainda, que foi assim, o primeiro parto que eu chorei no parto. Marca, né? E era um casal que estava muito conectado ali. Foi uma das minhas primeiras vivências em um parto normal, de uma paciente que já tinha tido uma cesárea anterior, inclusive, e que era alto risco, enfim, por outras doenças prévias à gestação. E entrou em trabalho de parto espontaneamente, estava muito conectada ali com o esposo, eles estavam super, sabe, um ajudando o outro. E no momento do parto mesmo, eu lembro até hoje que estava tocando Aerosmith, aquela música que eu amava. E aí, na hora que nasceu, assim, o bebê, e que ficaram os três, sabe, um juntinho com o outro, assim, e o esposo chorava também, a mãe chorava também, foi um momento muito, muito feliz, de muita sintonia. Que era um cenário em que talvez em qualquer outro local ou outra equipe teria sido facilmente uma cesárea eletiva, sabe? E que pôde ser um cenário ali muito, muito bacana, muito legal, de muita conexão. A equipe toda fica muito feliz, né? Quando a gente tem um resultado assim. E foi muito bom, foi dos primeiros, assim. E desde então, né? Esse foi na residência ainda. Desde então a gente tem muita coisa. Na época que eu fazia plantão ainda, isso me marcava bastante. Às vezes no plantão eu entendo, é muito corrido, né? Mas uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer foi de entrar ali em cada paciente, avaliar, primeiro para eu ter o meu olhar, né? E não o olhar de outro colega que talvez não tenha visto tão a fundo ali cada paciente, né? Mas eu gosto sempre das pacientes em trabalho de parto, né? Chegar, conversar, avaliar, porque às vezes já passa um plantão assim, a paciente tal tá querendo cesárea. É um aí número, você vai lá, né? Aí você vai lá. Aí, na verdade, às vezes nem é uma cesárea. É assim, é uma conversa, é um entender, pra onde que vai isso aqui, né? É um acalmar a mãe, se é uma paciente muito jovem e é a mãe que tá junto, né? É acalmar a mãe, às vezes, não é a paciente, né? Falar, olha, tá tudo bem, calma, tá tudo certo. Então, acho que conversar, nossa, faz muita diferença. E como isso não é trazido muitas vezes no ensino, né, na universidade, assim, o que a gente ouve que na parte da formação agora parece que está entrando mais essa parte do contato com o paciente, né, e com esse vínculo. Está saindo um pouco só da técnica, do órgão, do processo, né, do procedimento e passando para o humano como um todo, assim. Sim. E nisso entra muito a afinidade também com outros profissionais, porque em ambiente de parto está ali a equipe de enfermagem, está a doula,
tá, né, a obstetra. Então, como você vê esse relacionamento? E se você já teve experiências de talvez estar só você, ou tá você e a doula, você e a enfermeira, qual a importância de cada profissional e desse alinhamento, né, entre vocês, entre a gente? Eu sempre costumo dizer que, assim, quanto mais gente, melhor, né? Quanto mais gente para cuidar daquela paciente junto comigo, cuidar daquele bebê, melhor. Então, eu sou muito de equipe, assim, eu gosto muito de trabalhar com outras pessoas. Primeiro, porque isso traz um pouco mais de leveza, deixa um pouco menos cansativo, a gente divide, né? E segundo, porque às vezes a pessoa vai ter um olhar daquilo que eu não tô conseguindo ter, né? Então eu acho muito importante ter bastante gente, assim. Eu sei que é uma coisa muito particular ainda, né? Tem bastante médicos ou até enfermeiras obstetras também. A doula sempre está junto com a enfermeira obstetra ou com o obstetra, né? Mas tem bastante gente que gosta de trabalhar sozinho, né? Prefere estar ali sozinho, só confia no próprio toque. E eu não acho que isso seja muito... não acho que isso seja muito benéfico, sabe? Porque, na verdade, não vai fazer tanta diferença assim se o toque era 5 ou era 6 centímetros. Sim. O que importa é o momento do trabalho de parto, sabe? Você poder dividir isso, ter uma visão, cada um vai trazer um conhecimento para aquele momento, cada um vai trazer uma ideia, uma possibilidade diferente, né? E eu sou do time de que quanto mais gente, melhor. Se eu puder ter uma equipe completa, eu sempre falo para paciente. Claro, vai depender muito de cada realidade, né? Realidade financeira, enfim. Mas se a gente puder ter uma equipe toda, é o melhor dos mundos. Cada um tem um olhar, né? Com certeza. E a gente fica sonhando com esse cenário mesmo. Tá melhorando bastante, mas... A Lu vai confirmar, já teve casos em que a gente está lá porque assim, nós somos da gestante, né? Então a gente não tem vínculo com o médico ou com a enfermeira, a gente está com ela. Então às vezes a gente chega lá, a gente também não conhece quem está lá, né? Quando a gente conhece antes é ótimo, porque já tem um contato, a gente já vai conversando, mas muitas vezes a gente chega lá e não conhece ninguém também. E assim, já entrou o médico que olhou e fez, tem dor. Nossa. Como se a gente fosse um peso, a gente fosse atrapalhar, sendo que a gente só fica ali olhando. A gente sempre fala, a gente não vai interferir no trabalho, cada um tem o seu trabalho ali, né? O que nós queremos, o objetivo é o mesmo, é que ela tenha um parto tranquilo, que ela vá lembrar desse parto depois e falar, nossa, meu parto foi lindo, né? E não com traumas aqui. A Lu teve dois partos que ela traz com muito amor, com muito carinho, e eu tive 2 que eu já te falo, não, nossa, horrível. Então, assim, é uma questão da comunicação mesmo, dessa empatia que a gente sempre fala, né? Da pessoa olhar e falar assim, poxa, que legal, tem mais alguém para cuidar dela, né? Conforme a gente até brinca não, a gente fala muito sério, na verdade. Quando é num plantão, por exemplo, se tem a doula, fica até mais fácil, porque vai desatolar um pouquinho a equipe, né? Então, a gente está ali para fazer essa comunicação também. Então, ter uma obstetra falando isso também, levando o que a gente já fala, né? A gente não está ali para atrapalhar, a gente está ali para somar a equipe, né? É uma equipe toda para olhar para a gestante e para aquele bebê. E para o acompanhante, né? Que às vezes o acompanhante também, coitado, fica ali perdido. A gente está lá, não, calma, tá tudo bem. Porque eles também ficam com medo. Às vezes é ele que está com medo e transmite esse medo para ela, né? Sim. E a gente vem vendo também, essa é outra mudança de cenário, né? De cada vez a gente se sentir bem-vinda quando chega no ambiente de parto, né? Tem cada vez menos esses olhos assim de, a doula. E mais assim, opa, tá com doula, que bom, então vou atender outro, né? Mas é exatamente isso, é uma pessoa a mais para ajudar naquele momento, né? Eu acho que não... São novas tendências também, né? Mudou muito o cenário, como a gente já disse, de 10 anos atrás para cá. São novas tendências e eu sempre fui da opinião de que não adianta a gente ficar brigando contra aquilo, a gente se adapta, né? E para as pessoas que de fato gostam de obstetrícia, você percebe naquele momento o quanto é importante a presença daquela pessoa a mais ali, né? Sim. Então, eu acho que
para quem gosta de fato de obstetrícia, só soma. Não tem... Talvez a pessoa que esteja ali achando ruim não goste muito de obstetrícia, né? Porque como em todas as áreas, né? A gente encontra, a gente assim... sempre fala, tem profissionais e profissionais, né? Em todo lugar que você vai ter aquele profissional que você vê que ele tá ali porque realmente ele gosta daquilo. E ele se doa e ele faz. E tem aquele que tá ali porque ele precisa estar ali. Sim. E aí tem toda a questão do plantão, que tá cansado, que às vezes tá vindo de um outro lugar. Então a gente tenta também entender... E não colocar a gestante contra, né? Porque a última coisa que a gente vai fazer é criar aquele clima ruim. Então a gente tenta, não, tá tudo bem, né? Assim, vamos fazer assim. Se tiver opção, chama outra pessoa, né? Vê uma segunda opinião. Mas tentar manter o clima tranquilo. Vai filtrando, né? Tenta dar um apoio, né? E eu acho que também, claro, parte um pouco da formação, mas parte muito de como cada pessoa é, né? Acho que aliado à nossa formação, assim, a forma como você aprendeu, tudo, tem muito de cada perfil mesmo, né? Então, vão ter pessoas que são mais comunicativas, que gostam mais de falar, tudo, e vão ter pessoas que não são assim. Logo que eu comecei consultório, eu tinha muito essa coisa de querer agradar todo mundo, querer ser do jeito de todo mundo. E eu percebi que eu não vou ser, que tem a paciente que chega ali na minha sala e que quer ir embora em 10, 15 minutos. Ela quer a solicitação do exame dela e quer ir embora para casa dela. Assim como vai ter a paciente que está ali e que gosta de conversar, que gosta que a gente explique tudo. Então, a gente nunca agrada a todo mundo. Por isso que eu acho muito importante cada paciente buscar o obstetra, né, que encaixe, né, que tenha aquela conexão, porque não adianta, a pessoa foi de determinado jeito, o pré-natal inteiro, sem explicar, ou então só pedir os exames, ele não explica muito, ou não sei o quê. Não adianta você querer que essa pessoa seja diferente no momento do parto, porque ela não vai ser, ela já se mostrou 9 meses como ela é, né? Então, eu acho que tem um pouquinho disso também, você vai pegando um pouco a forma de trabalhar da pessoa, da forma como ela vai levando seu pré-natal, né? Quantas vezes eu vejo assim, o paciente chega pra mim, ou uma amiga, ou qualquer coisa, já tá com 30 e tantas semanas, a gente não conversou de parto até agora. Olha, era pra já ter conversado, né? Então, talvez reconsidere, né? Porque como em todas as áreas, né, tem linhas de trabalho. Com certeza. E tem linhas de condução. E até você tocou num ponto quente agora que não estava previsto, mas que eu acho importante a gente falar, que é isso. Como a gente percebe, até vinha conversando isso antes, né, entre nós, essa fidelidade que existe, né? Eu não estou muito feliz com o atendimento, mas é meu médico, né? E vai ficando. Como que é isso, assim? A gente não pode mudar? Tem um período da gestação em que a gente ainda pode tomar uma outra decisão? Como é que funciona isso? Com certeza, né? Eu acho que a maior parte das pacientes vai absorvendo isso. Vou drenar sempre para obstetrícia, né, que é o nosso foco. Para ginecologia, a gente nota até o que a gente estava falando, né? Eu fui no médico tal, porque era o médico da minha mãe, do meu pai, da família inteira, né? E não necessariamente aquele médico que é o médico da família inteira vai trazer a forma como você quer ser abordada, né? Isso para qualquer área, né? Não só a ginecologia, mas enfim, para qualquer área. Mas dentro da obstetrícia, né, você começa ali com um profissional e você percebe que talvez o profissional não siga uma linha muito, muito bacana, ou não siga a linha que você deseja, isso, né? Ou então, segue, é um profissional excelente, tudo ótimo, mas, não sei, não gosta muito de conversar, tudo, sinto confiança, mas saio cheia de dúvidas. Também é uma possibilidade, né? Assim, então, tem um prazo? A princípio não tem prazos, né? A pessoa pode mudar de ideia em qualquer momento. Mas aí é aquela coisa, né? De às vezes você não conseguir construir em 1 semana, em 2 semanas, uma relação com uma nova pessoa que vai estar ali perto de você, né? Então, eu às vezes pego, sim, pacientes, comecinho de 3º trimestre, 30, 32 semanas. Imagino que, porque nesse momento talvez o obstetra anterior tenha começado a falar sobre parto, datas, qualquer coisa assim, e aí a pessoa
meio que percebe que talvez não vai caminhar para o rumo que ela queira, né? Então, eu recebo bastante paciente com essa idade gestacional querendo uma segunda opinião. E todo mundo tem esse direito, né, gente, de uma segunda opinião. Então, ou de reconsiderar uma própria opinião, né? De, não, comecei com uma ideia e mudei para outra. Eu sempre oriento a ter pelo menos um tempinho ali até o momento do parto para que você consiga construir uma relação com essa com esse novo profissional, né? Mas a gente não tem, assim, nada de, não pode. Tem que ser com esse, desde o começo. Fica isso, gente, quanto antes, assim. Se você não está confortável ou percebe que o profissional está te levando para um caminho que você não gostaria, não precisa ficar agarrada, não precisa continuar porque já foi sua escolha antes, ou porque é o mais famoso do momento e todas as suas amigas estão com ele ou com ela, né? Porque, assim, vida também de mídia social nem sempre reflete o que a gente encontra dentro do consultório, da sala de parto. Então, assim, confia muito no seu instinto e mude o quanto antes. Não existe fidelidade com isso, gente. E a gente muda de manicure, a gente muda de cabeleireiro, a gente muda e não vai mudar porque o médico, daqui é aquele momento que você vai levar para a vida inteira, você sempre vai lembrar do seu parto. E aí você não vai mudar e às vezes passar por um parto que você não gostaria, porque o médico foi fulano que me indicou, poxa, eu não queria sair, né? Ou o médico que me acompanhou lá desde quando eu era adolescente, ele sabe o que é melhor. Não é assim, também estuda, né? O importante é você estudar. É o que você quer, tá dentro do que você quer? Tudo bem, continua. Não tá, mesmo que você continue com ele, mas houve uma outra opinião, falando, aí leva para ele, às vezes ele também vai mudar, né? Então, assim, com certeza. Então, vale, mas não fica preso a uma pessoa ou um profissional. Isso para todos, tá? Independente, doula, enfermeiro, qualquer profissional que você quer que esteja com você no dia do parto, leva isso. Não tá andando do jeito que eu queria. Peraí, então, deixa eu pensar se é ele mesmo que eu vou querer lá. Porque na hora é muito difícil quando começa a desandar e você não pode mais mudar ali na hora. Né? E esse que é o tal do empoderamento que a gente fala, né? Que é pegar esse processo nas tuas mãos. Tipo, é o teu corpo, você que vai parir, é o teu filho. E assim, depois que a gente se torna mãe, é todo dia ter que se posicionar e tomar decisões. Com e certeza. A escola, a alimentação, os amigos. É para sempre isso. Não tem. E assim, da mesma forma como a gente vinha falando você colocou dessa importância do preparo, né? Ajuda um pouco a gente nesse sentido, porque assim, eu digo ajuda porque, como a Jo fala, quando vem da equipe médica, tem às vezes um outro poder. A gente até começou há 4 anos atrás a fazer um curso que é voluntário dentro da maternidade para justamente trazer para essas mulheres que não têm noção do que vai acontecer e que a gente vê chegando para parto sem saber absolutamente nada, muitas vezes, né? Então, assim, nesse curso a gente fala sobre as fases, como se preparar, e muitas vezes elas saem de lá, tipo, nossa, não fazia ideia, vou começar agora. Então, esse é o nosso maior resultado. Em consultório, muitas vezes não dá para dar toda essa educação perinatal, até por uma questão de tempo, né? Você não vai ficar ali 3, 4 horas com a família. E então, o que você sugere para essas mulheres, para elas irem atrás dessas informações, se prepararem? É importante elas estarem em cursos, estarem fazendo exercício? O que você visualiza assim que faz muita diferença? Nossa, é ótimo, né? Precisa de uma preparação. A gente não consegue trazer todos os assuntos sozinha. Ao longo do pré-natal, infelizmente. O tempo é restrito, né? Os contatos são restritos também. Então, primeiro, ter uma equipe já facilita desde aí, né? Cada pessoa vai trazendo seu conhecimento para aquela gestante antes do momento do parto. Número 1, que eu sempre falo para todas as pacientes, independentes de via de parto. Anotem. Anotem. E que é, assim, imprescindível é a atividade física, né? Que antes era uma coisa muito, engravidou, não pode mais fazer nada. Gente, a atividade física precisa ser feita. Isso é por uma questão de dor,
de preparação para o seu organismo mesmo até o final da gestação, para você aguentar aquelas novas condições a que o seu metabolismo está sendo exposto, né? Então, você vive lá, seus joelhos vivem com 60 quilos, de repente você tem 80. Como você quer não ter dor, né? Como você quer não ter dor no joelho, não ter dor na coluna, não ter dor na pelve, num na espaço pube. curto de tempo, é muita mudança, Muito né? curto. Então, assim, tem uma modificação fisiológica do organismo em várias coisas, né? Então, a gente tem uma acentuação da lordose, então a gestante fica mesmo mais curvadinha para frente. Isso traz um pouco de dor, mesmo que o peso não tenha sido muito grande. Muda a frouxidão de ligamentos, muda tudo, né? Então, a gente muda o trânsito intestinal, então o fato de fazer exercícios também contribui nessa parte. Não pode ficar parada. Para as gestantes que querem um parto normal, principalmente, né? O corpo tem que estar em atividade. Mas é muito comum a gente ter pacientes que fazem um esporte, uma musculação, uma natação, qualquer coisa assim, desde o início da gestação e que chegam nas 37, 38 semanas super bem, né? Sem dor, claro, com restrições ali mais de respiração, né? tudo, mas muito mais dispostas, né? E isso não é, nossa, que sorte dela, né? A gestação dela é tão diferente da minha. Por que será? Que sorte! Então, são coisas assim que a gente tem que ir quebrando já desde o começo, né? Gestante come por 2, não, gestante não come por 2, né? A gente tem um ganho de peso ideal ao longo da gestação, porque um ganho excessivo vai prejudicar o seu organismo, vai aumentar risco de diabetes gestacional, vai aumentar risco de pré-eclâmpsia. A qualidade desses alimentos, Com né? certeza. E exercício para gestante tem que ser bem levinho, né? A gestante só pode fazer alongamento, também não é bem assim. Então, essa preparação física eu acho imprescindível, independente de via de parto. Um segundo ponto, a preparação pélvica, né? Então, fazer uma fisioterapia pélvica, fazer já um preparo pro momento do parto. Aí sim, pensando um pouco mais em pacientes que queiram um parto normal, né? Claro que para as pacientes que já querem cesárea desde o início, a preparação pélvica também é muito importante, que às vezes a gestante perde um pouquinho de xixi, né? Tem um pouquinho de alteração do hábito intestinal, e a fisiopélvica vai ajudar para isso também. Isso no pós-parto também vai se agravando com os anos, né? Com se não for certeza. cuidado. Nós tivemos um episódio com a fisioterapeuta pélvica. Se você não assistiu, volta e assiste. Em que ela fala isso mesmo. A gente não vai preparar só para o parto. É importante a gente preparar o assoalho pélvico, né? A própria mulher, né? Por ser mulher, a gente sempre vai. E aí já vai tendo essa mudança, já vai tendo essa alteração. Ainda mais na gestação, que tem todo um peso extra ali, né? Que o corpo não está acostumado. Com certeza. Então, a fisiopélvica eu acho muito bom, ou qualquer tipo de preparação para parto, né? Porque a gente tem algumas preparações para parto que não são feitas necessariamente por fisioterapeutas, mas que são excelentes, né? Que tem ali um público já voltado para as gestantes e algumas preparações feitas por doulas, por outras pessoas que ajudam muito. Sim, a gente foca muito na questão da respiração. Exato. Né? Mobilidade pélvica e respiração é muito importante. Nossa, a respiração ajuda demais. Então, exercícios de respiração são muito bons mesmo. Eu curso a doula. E aí eu acho que uma preparação para o pós também, né? Para o puerpério. O que esperar do puerpério? O que esperar de amamentação, né? E pós-parto. Como é que se prepara para o pós-parto? É verdade. Assim, eu acho que a maior parte das pessoas para ali, né? De não conseguir meu objetivo, terminou no parto. E não é bem assim, é o começo, né? É o começo. O que eu tenho visto muito são pessoas que às vezes ficam um pouco perdidas, assim, com aquele turbilhão de informações no momento do pós-parto, né? Você tem um bebê, aí você tem uma vó, uma sogra, uma mãe, né? Dando palpite na criação daquela criança. Você tem, às vezes, uma consultora de amamentação falando uma coisa, um pediatra falando outra coisa, o obstetra falando outra coisa. Sim.
E eu canso de ver, assim, paciente que tá com o bebê com 7, 10 dias de vida e o bebê tem coisa para fazer todos os dias. Um dia vai não sei o quê, um dia vai não sei o quê, um dia vai no outro. Cheio de atividades. E a mãe tá esgotada. E ela não sabe por que ela não tem leite. Ela não tem leite porque ela não dormiu um segundo, sabe? Falar sobre, né? Ela não teve um segundo de descanso. E é por isso que ela não tem. O bebê tá regurgitando. Porque você foi em 1 milhão de pessoas, mas até agora ninguém viu o bebê mamando de fato. O bebê tá mamando assim, né? A gente já tentou tomar um copo de água assim? Não vai mesmo, né? Então, acho que são algumas coisinhas que às vezes é um bombardeio de informações, né? E que vale a pena falar, pera, calma, né? Calma, respira. Vai dar certo, respira, é uma fase. O aleitamento maduro mesmo, mãe pronta pro mamar, leite mais maduro, bebê com pega adequada, a gente fala que é aos 3 meses de idade, né? Até os 3 meses de idade é uma fase de transição. Então vão ter altos e baixos. Calma, né? É uma fase, não precisa tentar achar um problema, uma deficiência no seu filho, no que às vezes não é só um período, né? A gente fala assim, você vai aprender a ser mãe e ele vai aprender a ser um bebê, ele ainda não sabe como é que faz, vocês estão se adequando, né, à rotina, aí tem isso também da rotina, porque o bebê da fulana dormia, o meu não... Calma, respira, o seu bebê, não é o bebê dela. A gente vive falando isso lá, sim, né? Sim, e esse olhar para a mãe, né? Eu recebo muito porque eu atendo como aromaterapeuta também. Então, assim, no Instituto a gente recebe muito essa dúvida, né? Meu bebê não dorme, um óleo essencial para o bebê dormir, isso aí é 90% das perguntas. E, assim, nesses primeiros 3 meses, principalmente, dentro da aromaterapia, a gente olha muito para a mãe. Sim. Não é óleo essencial para o bebê. É olhar para essa mãe, como que ela tá. E é muito disso que você fala. A produção de leite, ela depende de um sossego, de uma boa alimentação, de não estar nesse ambiente de tanta crítica e comparação. E o relógio também é um grande inimigo, que fica, né, aquelas anotações assim, mamou 30 minutos, daqui a 40 minutos tem que fazer não sei o que, dormiu tanto. Então, assim, tira um pouco o relógio, é o que eu costumo falar, e entra no ritmo do bebê. Né? No início não vai ter muito dia e noite, não vai ter constância, porque tudo é adaptação nesses primeiros meses, Sim. né? E uma coisa que você trouxe sobre ter muita gente em casa. A gente precisa de uma rede de apoio, porém, rede de apoio boa. Porque às vezes a gente está com 300 pessoas dentro de casa, todo mundo olhando para o bebê. E ninguém olha para a mãe. E aí um segura o bebê, vou cuidar do bebê para você poder fazer as coisas. A gente fala, não, é cuidar das coisas para você cuidar do bebê. O bebê no começo, ele precisa do quê? Da mãe. Se a mãe não está bem, o bebê não vai ficar bem. Ele vai chorar, ele vai ter um monte de coisa, e às vezes é só porque a mãe não está conseguindo descansar. Então, quando a gente sempre fala lá, quando chega a rede de apoio e fala assim, me dá o bebê e vai fazer as coisas, não é rede de apoio, tá? É só uma visita para o bebê. Então, assim, cuida de você, né? É importante, a gente fala muito isso para as nossas gestantes. Você precisa estar bem. Então, a gente já se prepara na gestação para o parto, mas também para o pós. Porque o que vem depois do parto é uma linha... É outra vibe. Né? Quem tem filho sabe que o pós-parto a gente fala, caraca, eu achei que o parto tinha sido o ápice. Uau, foi. Então, assim, o pós-parto você tem que estar bem, você tem que estar, né, com as pessoas certas ali para te ajudar. Não ficar nessa paranoia de se comparar, principalmente. Mas, assim, cuidar de você. Você quer me ajudar? Lava essa louça. Isso, não, deixa ele comigo e vai lavar a louça pra mim, faz meu almoço, limpa a casa, mas deixa eu aqui com ele, né? É bem isso mesmo. E você consegue ou costuma manter essa atenção também no pós-parto? Como que é a tua relação normalmente? Sim. Isso é até uma coisa que eu acho legal de trazer, porque as mães às vezes se perdem nesse momento. Era o meu obstetra, será que eu continuo com ele como ginecologista, né? E o cuidado continua, né? Então a gente vai ter essas consultas, assim, esses retornos no pós-parto
com o objetivo não unicamente de avaliação cirúrgica, ou se for um parto cesárea, ou do parto normal ali, se teve uma laceração ou qualquer coisa assim, mas também para uma avaliação do contexto, né? Como que estão as coisas, como que tá a mamada, como que tá de orientação. Então eu gosto bastante de ver como que as mães estão. Eu até costumo brincar com elas, assim, especialmente se for parto normal, né? Falo, olha, o meu retorno dá pra deixar daqui umas 3 semanas, porque vocês vão estar tão envolvidos com coisa nesse começo do bebê, que a última coisa que você quer é ter que ir num médico a mais, né? Numa consulta a mais. Já vai ter vacina, vai ter teste do pezinho, vai ter isso, vai ter aquilo. Então eu deixo para um pouquinho mais para frente, para já ser um momento em que ela tá um pouquinho mais tranquila e que ela possa me dizer, olha, doutora, não, ainda tô chorando todos os dias, ainda tá muito difícil, não sei o quê, pra gente poder também ter esse olhar de calma, né? Não tá, então não é dessa forma, não é né? esperado. Não é esperado. Eu acho que é muito, muito importante esse acompanhamento do pós-parto. No finalzinho do puerpério, já para, né, depois de uns 40, 45 dias, já para orientar a parte de contracepção, caso seja o desejo do casal, né? Ou então só de orientações de vitaminas, essas coisas assim. E olha, terminando agora esse período de puerpério, né? Como que você tá? Como você tá se sentindo? É bom ter essa visão. 30 dias depois já muda, né? A mãe já chega outra pessoa, né? E também de orientação mesmo. Porque elas perguntam, né? E agora? Quando é que é a minha rotina mesmo? Eu como mulher, né? Quando eu preciso voltar? Então, para ter essas orientações, eu sempre gosto que retorne, sim. Ah, que ótimo, porque de novo isso não é protocolo em geral, né? Tem muitos profissionais que não têm esse acompanhamento, até esse olhar para a amamentação, fica uma coisa muito setorizada, né? Que bom a gente poder falar dessa integração e até assim algo que a gente gosta muito no Instituto de ter esse olhar mais completo para a mulher. Então, identificar, esse baby blues está intenso, Sim. Vamos encaminhar, então, para um suporte psicológico, terapêutico, vamos intervir, enfim. Ou entrar com massagens, entrar com outras abordagens, né? Sim. Que ótimo. E aí, a gente já está se encaminhando para um finalzinho. Teria muito assunto, né? A gente abriu aqui coisas e poderia ficar muito mais. Mas, assim, se você pudesse trazer um pouco de quais são os maiores desafios hoje na tua atuação profissional e depois fechar com sugestões de estratégias para lidar com esses desafios para quem também está passando por eles, né? E talvez esteja te ouvindo. Eu acho que como profissional, o que eu tenho de maior desafio hoje assim como as mães são bombardeadas, né? Assim, você entra nesse nicho de gestação, puerpério, você começa a receber o Instagram, descobre a sua gestação antes da família e começa a te encher de coisas, né? Então, eu acho que essa... a internet, né, assim, as tecnologias trouxeram informação, isso eu acho que talvez em todas as áreas, não sei, mas o que confiar, né, no que confiar, qual informação é de fato bem-vinda ou não. Então eu acho que hoje o maior desafio para mim é de conseguir acalmar a paciente e falar, olha, deixa um pouquinho de lado essas coisas, esse monte de informações, esse monte de... Porque vai ter muita coisa importante, vai ter muita coisa que é de bom uso, que é uma informação de fato baseada em estudos e tudo, mas vai ter muita coisa que não é. E a tendência de se comparar é muito grande, né? A gestante se coloca num lugar de ficar, mas o meu não é assim, mas o meu não foi assim, mas o meu parto não foi assim, mas o não sei o que não foi assim. E cada história é uma, né? Então, eu acho que hoje o meu maior desafio é nessa parte como profissional, em tentar trazer, assim, a paciente para vamos lá, né?
Vamos tentar lembrar do que você queria de fato. Você, e não você, né? exatamente. E não porque a influencer fez isso, porque não sei quem fez aquilo, porque que antes era muito do vizinho, e hoje não, né? Hoje é, porque a blogueira fez não sei o que, o meu também tem que ser assim. Então eu acho que o meu maior desafio é esse. Até comigo mesma, né? De às vezes parar pra pensar e falar, poxa, eu tinha que estar investindo um pouco mais nisso, mas espera, é isso que eu quero mesmo? Não, eu acho que talvez não, né? Eu acho que eu queira trazer uma informação sem ser a maior marqueteira do Brasil. E também até por outros profissionais, né? De tentar mostrar pra pessoa que às vezes aquele profissional não vai ser o melhor profissional para você só porque ele tem 1 milhão de seguidores, né? Não vai ser a informação mais fiel, mais baseada assim, em algo de fato, porque tá falando para um monte de gente. Então, eu acho que o maior desafio é esse, de tentar equilibrar um pouquinho esse monte de informações que a pessoa traz, que a pessoa tem, que ela mesma tá perdida naquilo tudo. Expectativas que se criam. Exato. Né? Com o que de fato é real, porque uma coisa é aquela vida na mídia e outra coisa bem diferente é o contato ali, o dia a dia, o seu momento, né? Resumindo assim, vá viver, mulher. Vá viver o que você quer. Eu sempre, quando eu tô acompanhando uma gestante, e quando a gente pega aquela em confiança, né? Aí eu falo assim, tá, eu posso te falar uma coisa? Para de olhar isso aí. Você tá com dúvida? Me pergunta. Se você tiver com uma obstetra que você tá acompanhando, quando não é uma questão de posto, porque às vezes são vários, né? Anota, leva pro seu obstetra, pergunta pra ele, pergunta pra mim. Se eu não souber responder, eu vou procurar ajuda, vou procurar outras pessoas para te ajudar, mas não fica buscando na internet, porque na internet é tudo muito florido, né? E principalmente parto. Então, o parto da fulana, foi editado para postar. Primeira coisa, ela não vai postar o vídeo do jeitinho que saiu lá, então calma, não é bem assim também, fica tranquila. É o seu parto, é o seu momento, é a sua vida que está aqui, não tem que ser igual ao do fulano, né? Eu sempre falo, com as minhas gestantes, eu sempre falo assim, quando eu tenho essa liberdade, né? Não, evita, TikTok, essas coisinhas aí. Desliga um pouco, Desliga, né? vai viver, tem tanta coisa que você tem que mexer, tem tanta coisa que você tem que se preparar, né? Ao invés de ficar perdendo, vai estudar um pouquinho sobre o parto. A gente tem tanto filme bom, né, que a gente sempre fala para as meninas assistirem. Documentário, né? Vai estudar, não vai pegar o Instagram, né? E olhar, né? Estudar com alguma informação. Tem aula online, né? Vai assistir aquela aula lá. Então, assim, é isso mesmo, porque lá não tem, é tudo muito maquiado, né? São opiniões, né? Não são fatos, assim. Então, E olhando para um futuro, assim, que você visualiza, para onde que a gente está se encaminhando enquanto amparo à família e suporte à mulher, qual o futuro que você vê da obstetrícia, assim, o que você gostaria, né? Um cenário? Quem sabe o Brasil não vai atingir as metas, finalmente, de OMS, né? Conseguindo as metas já tá lindo, é um sonho. Uau. Eu acho que a gente começou errado, infelizmente, né? Da forma como foi colocado desde da introdução dentro da medicina no Brasil, de convênios, essa coisa toda, acabou que a gente começou lá do fim, para agora a gente está voltando ao que muitos países têm já há muito tempo, né? Então, às vezes a gente fala, não sei o que, nasceu com parteira. Parteira, né? Eu falo, gente, quantos países se nascem com parteira? E eu não estou falando de países pobres somente, né? Estou falando de vários países. Não por falta de recurso, mas justamente por ter os recursos, né? Exatamente. Então, eu acho que o nosso futuro é esse, né? De aumentar cada vez mais as taxas de partos empáticos. Vou colocar como vocês. Não necessariamente de partos normais, de partos cesáreos, mas de partos respeitosos, de partos que olhem para a mãe, que olhem para a família, que olhem para o bebê. Não uma máquina, né? Nossa, que sonho! E que, assim, parece tão simples, é uma coisa grandiosa. E a gente está todos os dias
nessa Lutando, luta, né? Nesse É aquele trabalho sonho. de formiguinha, a gente sempre fala, né? Que bom que temos profissionais que pensam assim como a gente, né? Porque é uma equipe que tem que pensar como que vai ser lá na frente. A gente até, quando a gente esteve com as meninas da Florescer, a gente falou o sonho de ter uma casa de parto pelo SUS. Sim. Né? Porque todo mundo tem direito a ter um parto tranquilo. E assim, não que no hospital não seja um parto tranquilo, né? Mas que a gente deixe mais aquela questão hospitalar para realmente casos que seja necessário, até para não sobrecarregar uma equipe de hospital, né? Isso. Então, partos que dá para ser numa casa de parto, poxa, por que não, né? E se precisar ir para uma transferência. Então, é o nosso sonho também, né? Que toda mulher consiga ter o parto que ela quer, e não um parto que tá ali, que tem que ser daquele jeito. Foi imposto, sim. Imposto. Maravilhoso. A gente vai fazer um bate-bola, Joyce? Como é que você chama? Ping-pong. Para fechar? Como é que funciona o ping-pong? Eu vou falar uma palavra e você vai me falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Pode ser uma... De frente com Gabi. Pode ser uma palavra ou uma frase, ou se você quiser falar mais sobre, fica à vontade. Mas são palavras tranquilas. Palavra. Meu Deus. Vamos lá, então. A primeira, na verdade são duas palavras, é parto empático. Respeito. Gestação. Estudo. Obstetrícia. Amor. E doula. Equipe. Olha. Ajuda. Muito bom, que delícia esse bate-papo hoje, né? Isabel, foi um prazer demais, assim, é gostoso e é tão importante, é tão sério, né? Porque, querendo ou não, é um registro que fica, que está acessível, que as pessoas vão continuar nos vendo, nos ouvindo e que é importante também a gente divulgar. São conversas que muitas vezes não têm lugar no dia a dia, até por conta dos corres e dessa dispersão toda que a gente vive, né? Colocando atenção em coisas que não são importantes. E que bom a gente poder parar no meio da semana e dedicar essa hora. Então, aqui venho agradecer você ter aceitado esse convite. E tirar esse tabu de que doula e obstetra não pode ter uma comunicação saudável, né? Nós estamos aqui, igual a gente falou o tempo todo, para somar pela gestante. Então, que bom que você tem essa visão também de que ela tem que estar tranquila com a equipe que ela quer, com a equipe que ela está confortável e que ela confia, né? Sim. Com certeza, gente. Eu agradeço pelo convite. É sempre um momento muito gostoso mesmo colocar aqui, né, uma conversa, trazer novos olhares, novas possibilidades e levar isso também para as pacientes que às vezes não consigam ter no seu dia a dia, né, e que através de nós possam ter acesso a uma informação diferente ou a uma nova visão daquilo que ela talvez queira para si mesma. É uma inspiração, né? Sim. E eu aproveito para validar, porque nós já estivemos juntas em sala de parto, em centro cirúrgico, e assim, é tudo isso. A Isabel é muito transparente, tudo que ela trouxe de contato, de olhar, de gentileza, realmente transforma o ambiente. Eu preciso de fazer essa apreciação, que foi muito bonito te ver em ação. Muito obrigada. Se cuidem, corram atrás dos seus sonhos, se preparem, contem com a gente, não se acomodem e vamos juntas. Se precisar, chama a doula. Tchau, gente. Tchau.
Música